Eu tinha dito, vou corrigir, tá? Isaías 53, nós vamos corrigir. Êxodo capítulo 24, do 12 até o 18, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível. Êxodo capítulo 24, do 12 até o 18. Amém? Vocês estão ouvindo? Amém! Vamos lá então. Então disse... Glória a Jesus. Glória a Deus. 24, do 12 ao 18. Vamos aguardar o técnico aqui de mixagem. Pronto. Vou ler por aqui, é melhor. Do 12. Pode ser mesmo. Do 12 até o 18, tá? Vamos lá? Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim, e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu a nuvem, cobriu o monte. E a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Amém? Amém! Bom, o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite? Primeiro nós vamos fazer uma breve oração. Diga assim: papai, fala conosco, a palavra é tua, e é tu que vai falar aos nossos corações. Elohim, Adonai, El Shaddai. Fala conosco, no nosso intelecto, em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito do chamado e do escolhido. Chamado e o escolhido. Amém? Amém! Isso. Chamado e escolhido. O que nós vemos aqui nesse contexto aqui, antes de nós entrar diretamente na mensagem, nós vemos uma semelhança entre Jesus e esse homem chamado Moisés. Uma semelhança muito, muito importante. Primeiro, eu queria dizer para vocês que situações semelhantes aconteceram com ambos. Jesus, o rei Herodes quis matar. Criança de 2 anos de idade tinha que ser morto, ou mortos. E também aconteceu com Moisés. Moisés, sendo ele escolhido, chamado, desde o ventre da mãe ele tinha sido escolhido. Então, ele foi escondido no cesto, o texto diz que era um betume, e a mãe dele queria preservá-lo, e ele foi encontrado e foi morar onde? No palácio. Sim ou sim? Sim. Então vamos lá. Ele foi escondido de Faraó. Você pode ver em Êxodo 1, 22. E também o anjo mandou esconder Jesus. Foi o anjo que mandou esconder Jesus. Observem. E também, eu estou falando só das semelhanças que tem entre Jesus e Moisés, para nós entrar no texto. Ambos foram levados ao Egito, épocas diferentes, momentos diferentes, mas ambos foram levados ao Egito. Ou melhor, ambos são salvos pelas mulheres ou pelas mães. Os dois, tanto Jesus como Moisés, foram salvos pelas mães. Ambos tornaram príncipe
Moisés no palácio e Jesus, como nós sabemos, lá em São Mateus 2,14, lá fala a respeito de Jesus se tornando príncipe. Amém? E ambos participaram também na fase de criança à fase adulta, num período de silêncio. Sabe quando fica aquele... Você não sabe o que aconteceu nesse período entre a sua adolescência até você atingir a maioridade? Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Moisés. Amém? Amém ou não? Amém. Ambos tornaram-se pastor. Moisés, pastor de ovelhas, e Jesus, pastor de vidas, de pessoas. Mas foram. Depois você checa lá em Êxodo 3:1 e Evangelho de São João, capítulo 10, verso 11. Além do mais, ambos foram rejeitados pelo povo. Imagina, Moisés estando lá, trabalhando para o povo hebreu, sendo rejeitado. E Jesus, a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Amém? E por último, ambos ofereceram a sua vida para libertar o povo. Jesus, para libertar o povo dessa era vindoura, ou dessa era que nós estamos. E Moisés, para libertar o povo que estava escravo no Egito. Então ambos foram libertadores, tanto Jesus como Moisés. Estão situando aqui conosco? Amém, Aline? Então, para nós entrarmos agora na palavra, quero dizer o seguinte para vocês. Eu disse que ia falar do chamado e escolhido. Por que Moisés foi chamado? Por que Moisés foi escolhido? Às vezes pessoas chamadas e pessoas escolhidas, as famílias às vezes não entendem. As famílias não compreendem, porque essa pessoa é totalmente diferente, o ambiente que ela habita é diferente, o perfil dela é diferente. Vamos observar um pouco, vamos adiantar um pouquinho a Bíblia, vamos até Davi. Quem era Davi? Participava do banquete da família? Não. Davi estava reunido no momento mais bonito? Não. Davi estava nos momentos de clamor juntos? Não. Mas ele foi escolhido por Deus. Será que a família entendia isso? Aí vamos voltar lá em Gênesis. José do Egito, escolhido por Deus também. Foi aceito pelos irmãos? Não. Foi rejeitado pelos irmãos. Em alguns momentos os irmãos acharam que ele queria ser o maior. Em alguns momentos os irmãos achavam... Em alguns momentos seus irmãos achavam que ele queria ser superior a eles e começaram a desdenhar. Desdenhar é desfazer. Começaram a desfazer dele. Até o momento que ele se ofereceu numa grande oportunidade de enfrentar o gigante Golias, que por um período de 40 dias estava confrontando o povo de Deus e não tinha nenhum. Mas a pergunta é, José, Davi, eram diferentes? Eram diferentes. Foram escolhidos? Foram escolhidos. Foram chamados? Foram chamados. E quando nós agora entramos no texto, o que nós vemos Moisés? O jeito que Moisés foi escolhido, o jeito que Moisés, a forma, a maneira que Deus tratou ele e permitiu que ele subisse ao monte, porque Deus fez um convite para ele. Sobe no monte. E ele subiu no monte para falar com Deus, para conversar com Deus, e quando ele sobe no monte, acontece o sobrenatural. As pessoas às vezes ficam equivocadas. O sobrenatural não acontece com qualquer um. É com quem Deus escolhe. É com quem Deus chama. Pode observar, não é com qualquer um. Às vezes eu fico me colocando assim, as pessoas querem ser pastor. É bonito? Bonito. É status? É status. Mas é para quem Deus chama. É para quem Deus escolhe. Observamos que ambos, tanto Jesus como Moisés, eram pastores. Sim ou sim? Mas Deus o escolheu. E um fala do outro. Moisés fala assim, vai ser levantado um homem semelhante a mim. Quem não der ouvido será exterminado. Moisés estava apontando para o Cristo. Moisés estava apontando para Jesus. E agora, o que acontece no monte? Um cenário muito maravilhoso. Deus dá a Moisés duas tábuas. Mas antes disso, Moisés foi subir no monte e ele dá um recado para os anciãos.
Ó, nós vamos subir, eu e o meu servidor, eu e o meu auxiliar, que é José. Mas vocês vão fazer o seguinte: qualquer problema, qualquer questão que vocês tiverem entre vocês, vocês vão procurar os anciãos, vocês vão procurar os auxiliares para conversar com eles. Porque Moisés não liderava povinho, liderava povão. Então as pessoas tinham causas para apresentar. Semelhante a alguém que é proprietário de uma empresa, ele não vai ficar resolvendo problema operacional. Se ele for o CEO, é CEO que fala? CEO da empresa, ele precisa resolver questões. Ele vai sair da situação dele, lá da direção, e vai resolver problema de modo operacional? Não vai. Alguém tem que substituir ele. Os colaboradores precisam ajudá-lo, sim ou sim? Sim. Mas na questão de Moisés, ele ordenou os anciões: espera aqui que eu já volto. Quanto tempo passou? 40 dias e 40 noites. E Moisés não voltava. Moisés não retornava. O que chama atenção aqui? É a glória do Senhor se manifestando. A Bíblia diz assim que o povo que estava lá embaixo, o povo de Israel, o povo que estava com Moisés, olhava e via o desenho de todo o cenário. Deus cobrindo o local com fogo. E o texto diz que Deus é um fogo consumidor, e é mesmo. Hebreus confirma que Deus é um fogo consumidor. Por isso, quando você brinca com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, cuidado. Eu lembro que essa semana eu estava lá em Ibiúna e sumiu uma lona da nossa casa. Eu perguntei para quem estava trabalhando lá: escuta, estou sentindo falta de uma lona assim, 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 assim. Uma lona específica e de um grande valor. Aí ninguém sabia onde estava, ninguém localizava. E do nada, dentro de uma semana, a lona apareceu. No que a lona apareceu, o Espírito Santo falou comigo: pega e queima. Imediatamente eu liguei para minha esposa e falei: ó, tem uma lona aqui, o Espírito Santo falou para mim queimar. E eu peguei a lona, no dia seguinte, e taquei fogo na lona. No meio do fogo, eu vi espírito saindo, subindo, espírito mesmo, saindo no meio do fogo. Coisa impressionante. O que quer dizer isso? O que eu quero falar para vocês? O que tinha nessa lona? Por que Deus mandou queimar? Qual o motivo de Deus mandar queimar a lona, destruir a lona? Provavelmente tinha algo sobrenatural das trevas que poderia atingir eu e a minha esposa e atingir a nossa família. Mas Deus não deixou acontecer. Muitas pessoas não creem no sobrenatural, mas o sobrenatural pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer lugar, em qualquer momento. Se nós sairmos do texto, nós vamos até Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Quem está lá nesse monte? Jesus, Pedro, Tiago e João. E o que eles estão fazendo? Orando. O que acontece lá? O sobrenatural e a transfiguração. Hoje, nós vemos poucos disso acontecer, mas o Senhor quer fazer. Eu lembro que quando era tocado o instrumento, até demônios se mexia dentro do instrumento, saía de dentro do instrumento. Hoje não se vê. Quando o coral cantava, pessoas caíam possessas. Hoje não se acontece mais isso. Não acontece porque as pessoas não estão interessadas no sobrenatural. Eu estou passando a mensagem para você que o sobrenatural precisa acontecer no meio do povo de Deus. Hoje você não vê quase falar de cura. É aqui e acolá, mas Deus sempre curou. A cura é por nossos dias. A libertação é por nossos dias. Então, que sobrenatural acontecia com Moisés? Ou aconteceu? Deus entregou a ele as tábuas. 2 tábuas. Uma com 4 palavras e outra com 6 palavras. Resumo, 10 palavras. Que eram os mandamentos, a lei e as instruções para ser repassada ao povo de Deus. Porém, chama atenção o seguinte: por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus não mandou o irmão dele chamado Arão? Por que Deus não escolheu um outro servo como o próprio Josué? Porque muitas das vezes Deus olha muito a intimidade que o homem tem com ele. Tem muitas pessoas que querem ver o sobrenatural de Deus, mas não têm aquela proximidade, aquela intimidade com Deus. Só oram quando pede, só oram quando precisa, só oram quando necessita
a oração tem que ser feita todo instante. A Bíblia fala para nós orar constantemente. Provavelmente esses homens levavam vida de oração. Aí nós olhamos nos pontos de 40 dias que ele ficou lá em cima. 40 dias... 40 dias Elias orou. Ficou no deserto e orou. 40 dias aconteceu com Moisés. Teve muitas situações referentes a 40 dias. O que tem um 40 na Bíblia? O que significa o 40 na Bíblia? Não quero falar de numerologia, não é isso que eu vim falar. Eu vim falar de chamado. Mas todas as pessoas que têm um chamado de Deus, principalmente as mulheres, depois que elas ganham um bebê, elas ficam quanto tempo lá como é que chama? Resguardo. Quanto tempo? 40. Por que 40? Por que 40? O que o número 40 quer dizer? 4 e 0. Deve ter algum significado. Importantíssimo. Porque se a Bíblia fala que aconteceu muitas coisas com os 40 dias, é que dentro de 40 dias, se nós fizermos algo para o Senhor, nós vamos ver o resultado. Mas temos que fazer para o Senhor. Mas as pessoas não querem fazer. No caso de Moisés, o que chamou a atenção no texto, mais uma vez chamou a atenção, foi a forma como Deus tratava Moisés com carinho. Quem Deus escolhe, ele trata com carinho. Só que nós também precisamos tratar Deus com carinho. A maneira que nós tratamos Deus, ele vai nos tratar. A maneira que o Marcelo e a Dalila tratam o Arthur, Deus vai tratar. A maneira que o Marcelo e a Dalila tratam a Aline, tratam a Cauane, Deus vai tratar. Se a Bia já tem uma filha, vai chamar Beatriz Júnia. Fala o nome para sua filha. Thaís? Taila. Ela falou que é Taila. A Taila, do jeito que ela tratar a Taila ou ele tratar a Taila vai também tratar eles com carinho. Deus, ele é carinhoso conosco, mas nós também precisamos ser carinhosos com ele, ou seja, dar atenção a ele. Que tipo de atenção nós podemos dar a Deus? Relacionamento. O relacionamento, Moisés tinha relacionamento com Deus. Deus procura a pessoa para ter relacionamento. Mas as pessoas não querem. Moisés ficou lá no monte. Jesus orava na maioria dos lugares aonde? Não é na sinagoga, não. Aonde é? No monte. Eu sei que muitos cristãos ignoram o monte, mas embora existe muita meninice, mas o monte é o lugar aonde nós buscamos a Deus. Só que Jesus falou, entra no teu quarto e ora ao teu pai, mas o monte está adicionado também junto a isso. Eu não gosto de monte, chega lá, se suja tudo, escorrega, igual quando eu fui orar um dia com os irmãos aí, os irmãos, tomei o escorregão, gostoso, né, Leandro? Aí as irmãs, não foi? Você estava junto, né? Quem estava junto, Leandro? Silas segurou para não dar risada, mas... estou vendo, viu? Aqui, ó. Porém, irmãos, o monte é para quem tem intimidade com Deus. Proximidade com Deus. Deus escolhe Tessália, Júnior, Lígia, pessoas que querem ter intimidade com Deus. Por que nós estamos nesse culto? Por que temos a ceia? Porque Jesus mandou memorizar, para nós mantermos a intimidade com eles. Amém? Se nós não tivermos intimidade com o Senhor, não vai dar certo. Você vem na ceia, toma a ceia... E qual é o nível de intimidade? Perdão, não existe nível. Existe nível de busca. Nível de intimidade não, nível de busca. Conforme você busca, você recebe mais. Quando nós vamos procurar emprego, o que nós fazemos? Despacha. Agora não está tanto assim. Não, está sim, pela internet. Manda currículo. Um atrás do outro, é ou não é? Como eu chamo aquele site que começa com L? LinkedIn. Tem um outro aí que começa com A também. Tem um que começa com A. Fala o nome de algum aí. 99 Jobs. Então 99 Jobs. Jobs, é isso? Infojobs. É? Então, você vai despachando o currículo. Conforme você vai despachando o currículo, pega o currículo, manda lá por e-mail, manda lá por outras fontes, se cadastra, alguém vai te ver. Tem um ditado que está errado. Quem não é visto, é mentira do diabo isso daí. Mentira. Quem não é visto? Mentira do inimigo. Até o Marcelo disse que não é. Quem não é visto não é lembrado. Jesus, ele muitas vezes não foi visto, mas até hoje ele é lembrado. Olha como não tem sentido. Até hoje ele é lembrado. Quem daqui esteve na época de Jesus, 3.000 anos atrás, e andou com Jesus?
E eu não andei. A Edna andou com Jesus? Você viu Jesus? Mas nós lembramos de Jesus. E nós vamos lembrar nesta noite de Jesus. Amém? E eu encerro a mensagem dizendo para vocês: você se sente chamado? Você se sente escolhido? Então, se você se sente chamado e escolhido, como está o seu relacionamento com Deus? Você só ora quando a igreja pede? Você só toca quando é solicitado? Você ensaia quando é solicitado? Quem tem relacionamento com Deus, ou proximidade com Deus, ensaia até em casa. Ninguém está vendo, está lá, pega o violão, está ensaiando em casa. Amém? Amém. Precisa se ensaiar. Se não ensaiar, sai desafinado. E aí fica ruim. Um está cantando no Brasil, o outro está cantando lá na China. Fica feio ou não fica? Fica. Então, como está o nosso relacionamento com Deus? Ah, eu não sei cantar. Aprende a cantar, entre em aula de canto. Eu fiz aula de canto. Esse é o Júnior. Esse é o Júnior. Precisa. Se nós queremos ter relacionamento com Deus, o que nós precisamos melhorar? Ah, eu quero ser pastor. Eu quero ser líder. Curso de formação de líder. Toda terça-feira. Está quase terminando já, né? Metade. Então o que nós precisamos? Pessoas que realmente queiram ter um relacionamento profundo com Deus, igual Moisés, igual José, igual Elias, igual outros personagens bíblicos. E por último, Jesus. Para nós encerrarmos, o que o Senhor passou ali para Moisés, o início do grande pacto, de uma grande aliança? Jesus veio trazer a nova aliança que nós entendemos participando do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe. Que você se sinta chamado pelo Senhor. Que você se sinta escolhido pelo Senhor para participar do sobrenatural. Quem nunca viu o sobrenatural de Deus, precisa ver. Quem não se sente escolhido por Deus, nós vamos orar por você. Fique de pé. Glória a Deus. Quem não se sente escolhido por Deus, pode ficar de pé. Nós vamos orar por você nesta noite. Ninguém, todo escolhido por Deus, que bênção. Quem não se sente chamado por Deus, fique de pé. Todo mundo chamado, a Bíblia fala, muito chamado e poucos escolhidos. Cuidado, hein? Quem não se sente escolhido por Deus, fique de pé. Quem não se sente chamado de Deus, fique de pé. Que bênção. Todos escolhidos, papai. Que maravilha. Gostei. Então vou dar uma missão para vocês aqui. Amém. Amém. Vamos orar.